eu preciso te fazer uma pergunta direta. Se você tem diabetes tipo 2, ou conhece alguém que tem. Quantas vezes já ouviu as seguintes frases: corta o açúcar, toma o remédio todo dia, e aprende a conviver porque diabetes não tem cura? Provavelmente muitas vezes. Eu também dizia algumas dessas coisas anos atrás. Mas aqui está o que a ciência descobriu nas últimas décadas, e que ainda demora a chegar até a maioria das pessoas. Grande parte do que aprendemos sobre diabetes tipo 2, ou desatualizado, ou simplesmente errado. E ao longo desse vídeo, eu vou te mostrar exatamente isso. Vamos começar com o que parece óbvio, e vou revelar, aos poucos, o que está por baixo. Cada bloco desse vídeo vai te surpreender um pouco mais do que o anterior. Fica comigo até o final. Porque a última revelação é a que mais transforma a vida dos meus pacientes, e provavelmente vai mudar a forma como você enxerga o diabetes para sempre. Eu sou a doutora Aiko Tanaka, especialista em saúde e longevidade para pessoas acima de 60 anos. Vamos começar. Antes de continuar, me conta aqui nos comentários de qual cidade você está me assistindo agora. E se quiser, me diz também assim você tem diabetes tipo 2 ou está assistindo por causa de alguém próximo. Essa informação me ajuda muito a entender quem está aqui e a criar conteúdo cada vez mais útil para vocês. Crença 1. Vamos começar pela crença mais antiga e mais enraizada sobre o diabetes tipo 2. Todo mundo sabe, diabético não pode comer açúcar. A glicose no sangue sobe, e isso é o problema, certo? E essa incompletude faz toda a diferença. O açúcar alto no sangue não é a causa do diabetes tipo 2, ele é a consequência. O sinal de que algo mais profundo está acontecendo dentro do corpo, deixa eu te explicar. Quando você come, o açúcar entra na corrente sanguínea. O pâncreas libera insulina, um hormônio que funciona como uma chave. Essa chave abre as células do corpo para que o açúcar entre, seja usado como energia, e saia do sangue. No diabetes tipo 2, o problema não começa no açúcar. Ele começa nas fechaduras. As células do corpo param de responder bem à insulina. A chave existe, mas a fechadura não abre mais com facilidade. Isso se chama resistência à insulina. E é o coração do diabetes tipo 2. O pâncreas, desesperado para baixar o açúcar do sangue, começa a produzir cada vez mais insulina. Por anos, ele consegue compensar, a glicemia fica em um nível que parece aceitável. Mas o sistema está sobrecarregado. Quando o pâncreas não consegue mais compensar, aí a glicemia sobe. Aí o médico faz o exame. Aí vem o diagnóstico de diabetes. Mas o problema começou anos, às vezes décadas antes disso. Porque se o problema real é a resistência à insulina, tratar apenas o açúcar no sangue é como desligar o alarme de incêndio sem apagar o fogo. Deixa eu te contar sobre Dona Regina Fia 60 anos. Ela veio ao consultório com diagnóstico recente de diabetes tipo 2 e estava assustada, achando que teria que mudar tudo na vida e tomar remédio para sempre. Quando olhamos para a história dela com cuidado, percebemos que os sinais estavam lá havia pelo menos 8 anos, cansaço depois das refeições, dificuldade para perder peso mesmo comendo pouco, vontade de dormir após o almoço. Todos os sinais clássicos de resistência à insulina. O diabetes não apareceu do nada. Ele foi construído ao longo de anos, em silêncio. E foi revertido, também ao longo de meses, com as mudanças certas. Vou falar sobre isso mais adiante. Mas antes, preciso continuar desfazendo as crenças que nos impedem de enxergar o caminho certo. Crença 2. Se o problema é o açúcar no sangue, basta cortar o açúcar. É lógico, né? Não exatamente. Porque o açúcar não entra no sangue só quando você come chocolate ou refrigerante. Ele entra quando você come qualquer carboidrato, inclusive os que parecem saudáveis. Pão integral, arroz integral, aveia, suco de fruta natural, banana, batata. Todos esses alimentos se transformam em glicose dentro do corpo. A velocidade com que isso acontece varia, e é o que chamamos de índice glicêmico, mas todos eles elevam o açúcar no sangue. E existe um detalhe que quase ninguém considera, para uma pessoa com resistência à insulina. Mesmo uma quantidade moderada de carboidrato pode gerar uma resposta glicêmica muito maior do que em uma pessoa saudável. Isso explica por que tanta gente com diabetes come direitinho. Corta o açúcar refinado, come pão integral, come fruta,
e mesmo assim não consegue controlar bem a glicemia. Não é fraqueza, não é falta de disciplina, é biologia. O corpo de quem tem resistência à insulina processa os carboidratos de forma diferente. E ignorar isso é um dos erros mais comuns no manejo do diabetes tipo 2, crença 3. Durante décadas, a medicina apontou a gordura como grande vilã das doenças metabólicas. Gordura entope e artéria, gordura engorda. Gordura causa diabetes. Essa foi a narrativa dominante por muito tempo. Resultado: o mundo ocidental passou décadas comendo menos gordura e substituindo por carboidratos. Pão com pouca gordura. Iogurte desnatado, biscoito light. Mais cereal, mais massa. E as taxas de diabetes, obesidade e doenças cardíacas não caíram, elas explodiram. A ciência revisou essa narrativa. E o que descobriu foi o seguinte: não é a gordura que alimenta a resistência à insulina. É o excesso de carboidrato refinado, o excesso de açúcar, e a combinação dos dois com óleos vegetais processados. Gorduras de qualidade, como azeite de oliva, abacate, ovos. Peixes gordurosos e oleaginosas, não só não causam diabetes como ajudam a controlar a inflamação que está na raiz da resistência à insulina. Essa inversão é difícil de aceitar porque vai contra tudo o que aprendemos. Mas as evidências são cada vez mais sólidas. E na prática clínica, quando oriento meus pacientes a reduzirem carboidratos refinados e incluírem gorduras boas, os resultados são consistentes e rápidos. Crença 4. Essa crença é das mais perigosas, porque ela gera resignação. É verdade que a genética influencia o risco de desenvolver diabetes tipo 2. Se seus pais ou avós tiveram, o seu risco é maior, isso é real. Mas predisposição genética não é destino. Pense assim: o gene é como uma arma carregada. Mas alguém precisa apertar o gatilho. E os gatilhos são conhecidos: alimentação rica em carboidratos refinados e açúcar, sedentarismo, excesso de peso abdominal, privação de sono, estresse crônico e inflamação intestinal. Estudos com populações que tinham alta predisposição genética para diabetes mostraram que mudanças no estilo de vida reduziam o risco de desenvolver a doença em mais de 50%, resultado superior ao de alguns medicamentos preventivos. Isso significa que mesmo quem tem histórico familiar forte pode, com as escolhas certas, nunca desenvolver diabetes. Ou, se já tem, pode controlar de uma forma muito mais eficaz do que imagina. A genética não é uma sentença, é um aviso. E avisos servem para agir. Crença 5. Essa é uma orientação que ainda circula muito e que a ciência tem questionado com cada vez mais força. A lógica parece fazer sentido: comer pouco e com frequência evita picos de glicemia. Mantém o açúcar estável. Protege o organismo. O problema é que cada vez que você come, qualquer coisa que seja, o pâncreas libera insulina. E para uma pessoa com resistência à insulina, manter a insulina elevada o dia inteiro, de refeição em refeição, é exatamente o que perpetua o problema. O corpo precisa de períodos sem insulina elevada para recuperar a sensibilidade das células. É nesses intervalos entre as refeições que ocorre parte da recuperação metabólica. Comer de 3 em 3 horas pode funcionar bem para algumas pessoas e situações específicas, especialmente para quem usa insulina e precisa de ajuste fino. Mas para muitos pacientes com diabetes tipo 2 em estágio inicial ou controlado com dieta, reduzir a frequência das refeições, e não aumentar, pode ser uma estratégia muito mais eficaz, sempre com acompanhamento médico. Mas vale muito a pena levar essa discussão para sua próxima consulta. Crença 6. E chegamos à revelação que mais transforma a vida dos meus pacientes. Durante muito tempo, a medicina tratou o diabetes tipo 2 como uma doença progressiva e irreversível. Você desenvolve, começa a tomar remédio, aumenta a dose com o tempo, e eventualmente pode precisar de insulina. Esse caminho ainda existe, e para muitos pacientes é necessário. Mas ele não é inevitável para todos. Estudos publicados em revistas científicas de alto impacto nas últimas 2 décadas mostraram algo que a comunidade médica ainda está assimilando: o diabetes tipo 2 pode entrar em remissão. Em muitos casos, com mudanças profundas no estilo de vida, especialmente na alimentação e no peso corporal. Os níveis de glicemia voltam ao normal, e a medicação pode ser reduzida ou até suspensa, sempre sob supervisão médica. Remissão não significa cura definitiva.
Se os hábitos voltarem ao que eram antes, o diabetes pode voltar também. Mas significa que o corpo tem uma capacidade de recuperação muito maior do que imaginávamos. O fator mais determinante para a remissão é a perda de gordura visceral, aquela gordura que se acumula dentro do abdômen, ao redor do fígado e do pâncreas. Essa gordura interfere diretamente na função do pâncreas e na sensibilidade à insulina. Quando ela diminui, o sistema metabólico pode se recuperar de forma surpreendente. Isso não significa que todo diabético vai conseguir parar o remédio. Cada caso é único. Mas significa que vale muito a pena tentar, com orientação médica, com seriedade e com as ferramentas certas. O que realmente funciona agora que desconstruímos as crenças? Vamos falar sobre o que a evidência aponta como mais eficaz para o controle e a reversão do diabetes tipo 2 após os 60 anos. Reduz os carboidratos refinados antes de qualquer outra coisa. Pão branco, arroz branco, macarrão, biscoitos, bolos e açúcar em qualquer forma. Essa é a mudança com maior impacto na glicemia no curto prazo. Inclua gorduras boas nas refeições. Azeite de oliva extra virgem, abacate, ovos, peixes como salmão e sardinha, castanhas e nozes. Elas saciam, reduzem a inflamação e não elevam a glicemia. Priorize proteínas de qualidade. Carnes magras, ovos, peixe, leguminosas. A proteína sacia, preserva a massa muscular, que é fundamental para o metabolismo da glicose, e tem impacto mínimo na glicemia. Movimente-se após as refeições. Uma caminhada de 10 a 15 minutos após o almoço ou o jantar reduz significativamente o pico de glicemia pós-refeição. É uma das estratégias mais simples e mais eficazes que existem. Durma bem. A privação de sono aumenta a resistência à insulina em questão de dias. Uma noite mal dormida já impacta o controle glicêmico do dia seguinte. Dormir bem não é luxo, é parte do tratamento, reduz o estresse crônico. O cortisol, hormônio do estresse, eleva a glicemia diretamente. Técnicas de relaxamento, respiração, atividades prazerosas e conexões sociais têm impacto real no controle do diabetes. Cuide do intestino. O desequilíbrio da flora intestinal está diretamente ligado à resistência à insulina e à inflamação crônica. Um intestino saudável é um aliado poderoso no controle do diabetes. O erro mais comum que eu vejo entre meus pacientes com diabetes tipo 2 é o seguinte: eles cortam o açúcar óbvio, o refrigerante, o bolo, o doce. Mas continuam comendo grandes quantidades de carboidrato refinado em cada refeição, achando que estão controlando bem. O pão integral no café, o arroz no almoço e no jantar, a fruta no lanche, o biscoito de polvilho, tudo isso eleva a glicemia, tudo isso sobrecarrega o pâncreas. E tudo isso perpetua a resistência à insulina. Não estou dizendo para eliminar tudo. Estou dizendo para ter consciência, para ler os próprios exames com mais atenção, para conversar com o médico sobre o impacto de cada alimento, não só do açúcar refinado. O segundo erro mais comum é desistir rápido. Mudanças metabólicas levam tempo. O corpo que desenvolveu resistência à insulina ao longo de anos não se recupera em 2 semanas. Mas com consistência, os resultados aparecem e costumam surpreender. Você chegou até aqui, já sabe que o diabetes tipo 2 é muito mais complexo e muito mais tratável do que a maioria das pessoas imagina. O açúcar alto no sangue é o sinal. A resistência à insulina é o problema. E as ferramentas para enfrentá-la estão, em grande parte, nas escolhas que você faz todos os dias. Não estou dizendo para abandonar o médico ou o remédio. Estou dizendo para ir além do básico. Para fazer as perguntas certas na consulta. Para entender o próprio corpo.